Existe uma lista. Ninguém fala sobre ela, mas ela existe. É a ordem em que o Estado brasileiro chamaria seus cidadãos para a guerra, caso ela chegasse. E essa lista não começa com você. Ela começa com quem já está fardado, depois passa por quem já serviu, depois por quem nunca colocou os pés num quartel. E em algum momento dessa escala, um médico, um engenheiro ou um técnico de enfermagem pode ser convocado antes de um jovem de 19 anos sem qualificação nenhuma. A legislação brasileira prevê tudo isso. Quem entra primeiro, quem entra depois, e o que acontece com quem decide não atender ao chamado. E as punições para quem ignora essa convocação ou para quem foge dela em plena guerra estão entre as mais severas que o ordenamento jurídico brasileiro é capaz de aplicar. Neste vídeo, você vai entender, com base na Constituição, na Lei do Serviço Militar e no Código Penal Militar, exatamente como funciona essa cadeia de convocação no Brasil, quem é chamado primeiro, quem vem depois, quais profissões têm prioridade e o que a lei realmente prevê para quem desertar ou se recusar a servir, sem exagero, sem drama forçado, só o que está escrito na lei. Primeiro, um ponto que a maioria ignora. O Brasil não vive sob a hipótese remota de uma guerra iminente. Não é esse o gancho deste vídeo. A pergunta aqui é jurídica e estrutural. Como o Estado brasileiro está organizado hoje para o cenário de uma guerra? Porque essa organização existe, está na lei, e pouquíssimos brasileiros sabem como ela funciona. A base de tudo está no artigo 143 da Constituição Federal. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E essa lei é a Lei número 4.375, de 1964, a Lei do Serviço Militar, ainda em vigor, com atualizações ao longo das décadas. Ela é quem detalha cada etapa da convocação. A primeira camada da Defesa Nacional já está de prontidão o ano inteiro. São os militares da ativa, Exército, Marinha e Aeronáutica. E junto a eles, as forças auxiliares, como polícias militares e corpos de bombeiros militares, que a própria Lei do Serviço Militar classifica como reserva do Exército. Essa camada não precisa ser convocada no sentido jurídico do termo. Ela já está mobilizada por definição. É o serviço ativo permanente das Forças Armadas. O segundo grupo é o dos reservistas mais recentes. Os cidadãos que prestaram o serviço militar inicial nos últimos anos e ainda mantêm instrução fresca. Eles fazem parte da chamada reserva de primeira categoria, e a lei prevê que os comandantes das Forças Armadas podem convocá-los a qualquer época do ano, inclusive fora de guerra, para exercícios, manobras e aperfeiçoamento militar. Em caso de conflito real, são naturalmente os primeiros reservistas chamados de volta. Depois vem uma camada que surpreende muita gente. Os que se alistaram foram selecionados, mas acabaram dispensados da incorporação. Não por terem sido isentos, mas porque as Forças Armadas não precisavam de todo o contingente disponível naquele ano. Essas pessoas recebem o certificado de dispensa de incorporação. E segundo a Lei número 4.375, continuam vinculadas à obrigação militar até completarem 45 anos. Em uma mobilização mais ampla, elas podem ser chamadas. Aqui está o primeiro ponto que quebra a intuição da maioria. A obrigação com o serviço militar, segundo o artigo 5º da Lei número 4.375, começa no dia 1º de janeiro do ano em que o cidadão completa 18 anos e vai até 31 de dezembro do ano em que completa 45. Isso em tempos de paz. Só que a própria lei prevê uma exceção explícita. Em tempo de guerra, esse período pode ser ampliado, conforme os interesses da defesa nacional. Ou seja, a faixa dos 18 aos 45 anos não é um teto fixo, é o limite padrão de tempos de paz. E ele pode se expandir se a gravidade da situação exigir. E existe ainda outro mecanismo, previsto no artigo 19 da mesma lei. Em qualquer época, tenham ou não prestado o serviço militar, os brasileiros podem ser alvo de convocação de emergência, em condições determinadas pelo presidente da República, para evitar ou conter uma perturbação da ordem, ou em caso de calamidade pública. Repare, essa ferramenta já existe hoje na lei e não depende de guerra declarada para ser ativada, depende apenas de decisão presidencial diante de uma emergência.
E é aqui que entra o grupo que mais chama a atenção: os civis que nunca serviram. Se a situação for grave o suficiente, o Estado pode convocar cidadãos entre 18 e 45 anos que jamais passaram por um alistamento militar. E dentro desse grupo, a prioridade não é aleatória. A lógica é estratégica. Médicos, enfermeiros, engenheiros e profissionais técnicos entram antes da população em geral, porque são recursos que uma guerra moderna consome primeiro. Socorro médico, infraestrutura, engenharia de campo, comunicações. Não é o cidadão comum que abre essa lista, é o profissional cuja formação tem valor imediato de sobrevivência para o esforço de guerra. Essa lógica, aliás, não é uma invenção recente. Está alinhada com o próprio conceito de mobilização total previsto no Código Penal Militar, que trata separadamente os crimes cometidos em tempo de guerra. Reconhecendo que, nesse cenário, toda a estrutura do país, não apenas os quartéis, passa a operar sob outra lógica. Agora, a parte que envolve consequência real. O que acontece com quem ignora uma convocação? Aqui é essencial separar dois cenários, porque muita gente mistura os dois e erra os números. Primeiro cenário: o civil convocado que simplesmente não aparece. A lei chama isso de insubmissão, e ela está prevista no artigo 183 do Código Penal Militar. Em tempos de paz, a pena é de impedimento, de 3 meses a 1 ano. É uma pena mais branda do que muita gente imagina, e pode até ser reduzida em 1/3 se houver apresentação voluntária dentro de 1 ano, ou erro excusável na compreensão da convocação. Mas o cenário muda completamente em caso de mobilização, geral ou parcial, decretada pelo Estado. Nesse caso, o artigo 393 do Código Penal Militar prevê um crime diferente, chamado de falta de apresentação. Deixar de se apresentar no centro de mobilização dentro do prazo marcado tem pena de detenção de 1 a 6 anos. E a pena é ainda maior se o convocado for oficial da reserva. Ou seja, a punição de 2 a 5 anos que circula por aí em alguns conteúdos sobre o tema não corresponde exatamente ao texto da lei. O que existe, de fato, é uma pena mais branda para quem simplesmente falha em se apresentar em tempos normais. E uma pena bem mais severa, de 1 a 6 anos, especificamente para quem falha em se apresentar durante uma mobilização real do país. E existe um segundo cenário, ainda mais grave: o militar que já está incorporado e abandona o posto. Isso não é insubmissão, é deserção, um crime completamente diferente, com peso muito maior. Em tempos de paz, o artigo 187 do Código Penal Militar prevê detenção de 6 meses a 2 anos para o militar que se ausenta sem licença da unidade por mais de 8 dias, com pena agravada se for oficial. Mas em tempo de guerra, especificamente se a deserção acontecer diante do inimigo, o Código Penal Militar prevê, no artigo 392, a pena mais grave que existe no ordenamento jurídico brasileiro: morte, no grau máximo, ou reclusão de 20 anos, no grau mínimo. É a única hipótese em que a pena de morte pode ser aplicada no Brasil. A própria Constituição autoriza essa exceção no artigo 5º, inciso 47, a linha A. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E declarar guerra é uma competência exclusiva. Depende de decisão do Presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, conforme o artigo 84 da Constituição. Não é algo que qualquer comandante, general ou autoridade militar isolada possa decidir sozinho. Isso significa que hoje, em tempos de paz, essa possibilidade extrema está tecnicamente prevista em lei, mas juridicamente inativa. Ela só existiria se o Brasil declarasse guerra formalmente, o que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial. E mesmo nessa hipótese remota, a execução por fuzilamento, prevista no Código de Processo Penal Militar, só ocorreria após o trânsito em julgado da sentença e um prazo de 7 dias de comunicação ao Presidente da República, justamente para permitir indulto ou comutação da pena. É esse detalhe que muda a percepção de tudo. A engrenagem legal já existe, pronta, dentro do Código Penal Militar, desde 1969. Ela não foi criada às pressas para um cenário hipotético.
Ela está lá, esperando, como parte da arquitetura jurídica que sustenta a soberania brasileira. E há um efeito colateral, digamos assim, dessa estrutura. Ela revela como o Estado brasileiro pensa a guerra, não como um evento repentino, mas como um processo em camadas. Primeiro os que já estão prontos, depois os que estiveram prontos recentemente, depois os que têm formação estratégica. Só por último, em teoria, o restante da população civil. Isso também explica por que profissões técnicas, mesmo sem vínculo militar nenhum, aparecem em praticamente todos os planos de mobilização estudados por especialistas em defesa. Elas são o elo entre a vida civil e a capacidade de sustentar um esforço de guerra por mais de alguns dias. Então, voltando à pergunta que abriu este vídeo: quem seria convocado primeiro, hoje, se o Brasil entrasse em guerra? Não é o cidadão comum. É nesta ordem. Primeiro, quem já está na ativa: Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares. Depois, os reservistas recém-formados, com instrução ainda fresca. Em seguida, os que se alistaram, mas foram dispensados nos últimos anos. E só depois disso, se a gravidade da situação exigir, civis entre 18 e 45 anos, com prioridade explícita para médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos. E quem ignora essa convocação enfrenta consequências reais, graduadas conforme a gravidade. De meses de impedimento, em tempos de paz, a até 6 anos de detenção durante uma mobilização real. E no caso extremo de um militar desertar, diante do inimigo em guerra declarada, a lei brasileira prevê a única hipótese de pena de morte que existe no país. No fim, essa estrutura não é sobre alarmismo. É sobre entender que a defesa de um país não depende só de armamento ou de efetivo militar. Depende de uma engenharia jurídica capaz de organizar, em poucas semanas, milhões de pessoas em torno de um mesmo objetivo, sem colapsar a sociedade civil no processo. O Brasil tem essa engenharia pronta há 60 anos. A pergunta é se, na prática, o país conseguiria realmente executá-la, com a velocidade e a coordenação que uma guerra moderna exigiria. Se este vídeo trouxe informações novas para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal Pauta Militar para acompanhar análises de geopolítica e defesa. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil estaria realmente preparado para colocar esse sistema de mobilização em prática caso uma guerra acontecesse? Deixe sua resposta nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.